Fala pessoal, então vamos agora para a nossa última aula de cinética química, onde vai falar sobre o último fator que altera a velocidade das reações, que é um dos mais importantes, principalmente em questões de cálculo, que é a concentração. O que tem a ver com concentração? Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Diante disso, a gente tem a chamada lei da ação das massas, tá certo? Ou também conhecida como lei da velocidade, que diz o quê? Que a velocidade da reação depende exclusivamente das concentrações dos reagentes. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, essa reação aqui genérica, A reagindo com B, gerando C e D. Aqui eu coloquei C e C, mas é C e D. E esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos. A expressão da velocidade para essa reação vai ser o quê? Vai ser uma constante K de proporcionalidade vezes a concentração do A elevado ao seu coeficiente vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente. Ou seja, a velocidade não vai depender das concentrações em que vão ser formados os produtos, mas sim das concentrações apenas dos reagentes. Tá certo? Diante disso, eu peguei algumas reações para a gente poder montar essas reações, essas expressões de velocidade, e a gente vê como se dá. Por exemplo, a gente tem aqui 2 monóxido de nitrogênio e gás de hidrogênio gerando N2O e água. O que a gente tem? A gente vai ter que a velocidade vai ser K, nunca pode esquecer do K, vezes. Quais são os reagentes? Tem NO, só que o coeficiente estequiométrico é 2, então vai estar elevado a 2, vezes a concentração de gás de hidrogênio, que nesse caso está elevado a 1, a gente não precisa escrever. Essa vai ser a expressão de velocidade para essa reação. Agora, vamos para a segunda reação. N2 gasoso, reagindo com 3H2, gerando 2NH3. A velocidade vai ser o quê? K vezes a concentração de cada um dos reagentes, ou seja, N2 está elevado a 1, então não tem expoente, vezes a concentração de H2 elevado ao seu coeficiente, que é 3. Essa vai ser a expressão da velocidade. Agora a última reação. Ferro sólido reagindo com ácido clorídrico, gerando cloreto de ferroso e H2. O que a gente vai ter? A gente vai ter que a velocidade vai ser K vezes... A gente tem um detalhe. Se a gente reparar, o ferro está no seu estado sólido. Então, essa é uma grande observação que a gente tem que ter. Ou seja, estado sólido e muitas das vezes também líquido não entram na expressão de velocidade, tá certo? A gente só considera gasoso, geralmente talvez aquoso e assim por diante, tá certo? Então, nesse caso, a velocidade vai ser apenas K vezes a concentração de HCl elevado ao quadrado, tá certo? Essa vai ser a expressão. Diante disso, uma outra observação que também gostaria de dar é com relação à ordem da equação. O que significa a ordem? A ordem vai ser a soma dos expoentes na expressão de velocidade. Então, a gente vai somar justamente os expoentes da velocidade. Por exemplo, aqui, a ordem da reação, nesse caso, vai ser 2 mais 1, que é o expoente do H2. Então, essa equação é de ordem 3, ou terceira ordem. Nessa aqui, agora, o que a gente tem? A gente tem N2, que expoente é 1, e o H2, que expoente é 3. Então, 1 mais 3, isso vai ser igual a 4. Tá certo? Essa vai ser a ordem da equação. Agora, nessa daqui, o único expoente que a gente tem é o 2. Então, essa expressão vai ser de segunda ordem, ou ordem 2, tá? Como você preferir dizer. Tá certo? Diante disso, a gente também pode ter a ordem também quanto a cada um dos reagentes. Então, nessa primeira reação, eu posso dizer que essa reação é de segunda ordem para o NO. Eu também posso dizer isso, mas geralmente a gente usa a mesma ordem geral da reação. Isso varia de acordo com a questão para questão. Agora, uma coisa importante que é bom saber é o chamado processo em várias etapas, que às vezes, muitas vezes, pode ser dado um processo que desenvolve diferentes etapas. Só que ele vai ser constituído de etapas rápidas e etapas lentas. Só que, na verdade, haverá apenas uma única etapa chamada lenta. E é justamente ela que vai determinar a expressão de velocidade para aquela reação. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem essas 3 etapas e observa que só a primeira é a etapa lenta. Então, a velocidade dessa reação vai ser o quê? Vai ser K vezes a concentração de quê? De HBr, elevado a 1 mesmo,
vezes a concentração de O2. Essa vai ser a expressão de velocidade, ou seja, as outras equações não vão importar para o cálculo da expressão de velocidade. Isso é algo muito importante que às vezes pode cair como pegadinha. Ou seja, dá várias etapas e você sempre vai considerar como velocidade a etapa lenta. As etapas rápidas não vão interessar para o processo. Tá certo? Diante disso, agora a gente vai para uma terceira observação, que é quando é o que mais aparece na maioria das vezes, que é justamente para você determinar a expressão de velocidade. Ou seja, pode ter questões que vão te dar, na maioria das vezes, uma tabela, na quais foram feitos diferentes experimentos para poder variando a concentração dos reagentes e ver o efeito disso no valor da velocidade. Então, nesse caso, a reação que a gente vai estar apresentando, que a equação vai apresentar, ela não vai ser a reação elementar, ou seja, que vai definir a expressão da velocidade, mas sim, ela é a reação geral do processo. E para você definir a expressão da velocidade, você vai ter que fazer alguns procedimentos que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, tem essa reação aqui, ele deu essas variações aqui das concentrações. Qual vai ser a ideia? A expressão da velocidade, nesse caso, vai ser o quê? V igual a K vezes a concentração de H2 elevado a um expoente, que eu vou chamar de X, vezes a concentração de NO, que eu vou chamar de Y, o expoente, tá certo? Ou seja, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre dois dos experimentos montados. Primeiro, vamos dizer que eu quero achar o valor do X, ou seja, o expoente do H2. Se eu quero achar o expoente do H2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a concentração de H2, ela vai variar, e vou pegar dois experimentos cuja concentração de H2 varie, e dois experimentos cuja concentração de NO seja constante, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar dois experimentos, vou observar, que o NO, a concentração de NO, fica constante, permanece o mesmo valor, e que o H2 muda. Eu posso ver isso nos experimentos 1 e 2, ou seja, o H2 muda, 0,1 vai para 0,2, porém o NO continua 0,1. Então, eu posso utilizar essa reação para poder fazer a expressão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o experimento 1 e vou dividir pela velocidade do experimento 2. Então, vai ficar V1 dividido por V2. V1 é quanto? A velocidade do experimento 1 é 0,1. A velocidade do experimento 2 é 0,2. Então, já sabe que 0,1 dividido por 0,2 vai dar meio. Só que quais são as expressões de velocidade para cada uma desses experimentos? Vai ser o quê? K, o experimento 1 vai ser K vezes a concentração de H2. Qual é a concentração de H2 no experimento 1? O experimento 1 é 0,1, então vai ser 0,1 elevado a x, vezes a concentração de NO, que também é 0,1, só que elevado a y. Dividido, agora no experimento 2, a gente vai ter K vezes concentração de H2, vai ser 0,2 elevado a x, vezes a concentração de NO, que também é 0,1, porque ela é constante, 0,1 elevado a y. A partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar alguns elementos, ou seja, pode cancelar o K, que vai ser igual, e também pode cancelar o 0,1y, 0,1y. Restando somente 0,1 sobre 0,2, ambos estão elevados a x. Como o expoente é igual, tem uma propriedade da potência que a gente pode transformar numa fração única. Ou seja, a gente pode transformar o quê? A gente vai dizer que meio, em razão dessa velocidade, vai ser igual a 0,1 dividido por 0,2 elevado a x. Tá certo? Ou seja, a gente pode dizer isso. 0,1 dividido por 0,2 elevado a x, transformar em um expoente único. Tá certo? Só que aqui a gente tem 0,1 dividido por 0,2 é a mesma coisa que meio. Se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que meio vai ser igual a meio elevado a x, ou seja, 0,1 dividido por 0,2 vai dar a mesma coisa que meio. Diante disso, a gente cai numa equação exponencial, que é que esse meio está elevado a 1. Então, a gente pode o quê? Corta as bases, que é igual, e apenas igual aos expoentes, ou seja, o nosso x vai ser igual a 1. A gente já achou, então, o valor do expoente do x. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo, só que agora ao contrário. A gente vai fazer um processo em que a concentração de H2 seja constante e a concentração de NO
vai variar, para a gente poder achar o valor do y, o expoente do NO. Diante disso, o que a gente vai ter? Vamos ver um experimento que o H2 fica constante, ou seja, do 1 para o 3, permanece 0,1. E o NO vai de 0,1 para 0,2. Isso muda. Experimento. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer, então, dessa forma. Fazer o experimento 1 dividido pelo experimento 3. Ou seja, V1 dividido por V3. Se a gente pegar o V1 vale quanto? O V1 vale 0,1. O V3, velocidade do experimento 3, vale 0,4. Bom, 0,1, se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 1/4. Essa é a razão entre as velocidades. Agora, esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar as expressões de velocidade de cada um dos experimentos. Ou seja, em cima, velocidade de experimento 1. Velocidade de experimento 1 é quanto? Vai ser K vezes concentração de H2. A gente viu, é 0,1. Ou seja, vai ficar 0,1 elevado a x. Embora você saiba o x, não precisa substituir, tá certo? Vezes a concentração de NO. NO, a concentração vai ser, no experimento 1 é 0,1 também. Então, 0,1 elevado a y. Dividido, K vezes concentração de H2. Ela não vai mudar, a gente sabe, 0,1. Agora, a concentração de NO, se a gente observar, vai para 0,20, ou seja, 0,2. 0,2 elevado a y. Diante disso, o que a gente vai fazer? Corta o K, corta a concentração de H2, que é igual, restando então somente o quê? 1/4 igual 0,1 dividido 0,2. A gente vai transformar em expoente único, y elevado a y, porque o expoente é igual. Só que 1/4 a gente pode é a mesma coisa que o quê? A gente pode dizer que é meio elevado ao quadrado, tá certo? Se a gente fatorar o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, a gente pode fazer... E 1 também é 1 ao quadrado. Então, a gente pode transformar 1/4 em meio ao quadrado. Já que 0,1 é 0,2, se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, o que a gente vai ter? A gente vai ter meio elevado a y. Diante disso, agora a base é igual. A gente pode cortar meio com meio. Então, a gente achou que o y vale 2. Tá certo? Só igualar os expoentes. Diante disso, a gente achou o x e y. Basta a gente substituir na expressão de velocidade. Ou seja, a velocidade vai ser K vezes a concentração de H2 elevado a x, que é 1, vezes a concentração de NO elevado a y, que é 2. Então, essa é a nossa expressão de velocidade dessa reação. Se a gente reparar, se a gente fosse fazer igual a reação, o H2 estaria elevado a 2. Só que se a gente reparar, na verdade, ele está elevado a 1. Então, por isso que a gente não pode se basear, nesse caso, na expressão geral. Agora, no item B, ele pede calcule o valor da constante de velocidade. Bom, basta a gente fazer o quê? A gente tem a expressão de velocidade, basta a gente escolher qualquer um dos experimentos para poder fazer o cálculo. Então, vamos pegar o experimento 1. A velocidade vai ser o quê? 0,1. Isso vai ficar igual a K vezes concentração de H2. H2 é 0,1 vezes a concentração de NO. O NO vai ser também 0,1, só que vai estar elevado ao quadrado. Bom, o que a gente pode fazer? A gente tem 0,1 elevado a igual a K. 0,1 vezes 0,1, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 0,1 elevado ao cubo. Tá certo? 0,1 elevado ao cubo. Porque aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2. Diante disso, o que a gente faz? Esse 0,1 ao cubo que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar K igual a 0,1 dividido por 0,1 ao cubo. Agora, a gente tem uma divisão de potência de mesma base. O que a gente vai fazer? Vai repetir a base. E vai subtrair os expoentes. Ou seja, aqui 1 menos 3 vai dar menos 2. Agora, o que a gente tem para fazer? 0,1, se a gente passar para a notação científica, é a mesma coisa que 10 a menos 1. Certo? É a mesma coisa que 10 a menos 1. Diante disso, agora, a gente vai ficar 10 a menos 1 elevado a menos 2. Potência de potência, é o que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado a gente sabe que é o quê? 100. Então, a nossa constante de velocidade é 100. Você também já poderia colocar em notação científica desde o início, já para poder facilitar as contas, mas eu só substituí do final só para mostrar uma outra forma de resolver, tá certo? Se ficou alguma dúvida nesse procedimento do cálculo, você pode mandar mensagem que eu tiro sua dúvida, ou presencialmente mesmo, eu explico melhor
esse tipo de questão. Isso também, esse procedimento vai valer também quando tiver mais de 2 reagentes, ou seja, tiver 3, tiver 4 reagentes, você vai fazer a mesma coisa, vai pegar um que todos os reagentes é constante e só o que a concentração a qual você quer descobrir o expoente varie, tá certo? Você vai fazer o mesmo procedimento. Então, é isso. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários e assim finalizamos todo o conteúdo, né, para essa prova de Física 2. Até a próxima.